Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós damos graças a Ele por mais uma oportunidade que Ele nos concede de abrir a Sua palavra e ouvir a Sua voz. Ouvir aquilo que Ele tem para o nosso coração nessa manhã, para o seu coração nessa manhã. Abra sua Bíblia no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, capítulo 19. Nós estamos numa série de mensagens para o mês de janeiro, para esse mês de 2021. Coragem para recomeçar. Essa é uma das mensagens da série Coragem para recomeçar. E nós vamos ver que a atitude deste homem, que nós bem conhecemos a história, foi uma atitude de fé e de muita coragem. Ele foi movido pelo Senhor a fazer as coisas que ele fez, a tomar as atitudes que ele tomou. As atitudes, as escolhas, o comportamento, as ações desse homem, elas eram frutos ou foram frutos de um encontro com Jesus. Um fruto do próprio Espírito de Deus trabalhando no seu coração. Então, Lucas, capítulo 19. Obrigado, irmão. Nós vamos ler do 1 ao verso 10. Tem como título para a minha versão, Zaqueu, o publicano. Lucas 19, do verso 1 ao verso 10. Amém? Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Jesus entrou em Jericó e atravessando a cidade, e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Senhor, a Tua palavra foi mais uma vez lida. E o desejo de cada um de nós que entrou por essas portas é ouvir a Tua voz. A esperança de cada servo Teu e cada serva Tua que sobe aqui, ou que se reúne com homens, com as mulheres, com as crianças, se reúnem com os adolescentes, com os jovens, com os juniores. Toda vez que o Seu povo se reúne, ó Deus, no nome de Jesus, nosso Senhor, a esperança nossa como Teus servos é que o Teu Espírito opere maravilhas. A nossa esperança, a nossa oração, o nosso desejo
O nosso objetivo de estar aqui é na expectativa de primeiro adorar o teu nome, render graças a ti, glorificar o teu nome, e depois, Pai, que o teu Espírito transforme vidas, que o teu Espírito salve o perdido, que o teu Filho busque aqueles que estão na perdição, que o teu Filho, ó Deus, fortaleça, que o teu Espírito fortaleça corações, edifique, console, exorte, direcione, dê visão, sensibilize, abra os olhos, os ouvidos, o coração. Por isso, Deus, nessa manhã nós nos colocamos diante do Senhor. Todos nós aqui, sem exceção, dependemos de Ti. Dependemos da ação do Teu Espírito sobre nós, na palavra pregada, na palavra ouvida, crendo que é o Senhor quem está falando conosco, que é o Senhor quem nos está direcionando, que é o Senhor quem nos dará poder, quem derramará sobre nós unção, quem nos dará capacidade para obedecer, para cumprir as Tuas vontades, o Teu propósito em nossa vida, para a glorificação do Teu nome e expansão do Teu reino. Perdoa, Senhor, nossas faltas. Conduze-nos nessa manhã mais uma vez, como o Senhor nos conduziu nos louvores em adoração a Ti. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. É impressionante como que o pecado nos envolve. É de deixar a gente perturbado e pensativo. E creio que essa inquietação e essa perturbação é santa, é graça divina, são as misericórdias do Senhor a você que nos ouve na sua casa, aos irmãos que estão aqui, a todos a quem a palavra do Senhor chega e tem chegado por séculos e mais séculos. A palavra do Senhor, desde o jardim do Éden, chamando o homem, essa inquietação, essa angústia que nós vivemos, nos chama a atenção para pensarmos e para olharmos para o quanto o pecado é danoso, para quanto o pecado é nocivo, para quanto o pecado é grave, para quanto o pecado causa para nós um prejuízo sem precedentes em toda a história da humanidade. Vamos como numa areia movediça, nos afundando cada vez mais em atitudes pecaminosas, em vícios, em comportamentos que vão nos destruindo, em corrupções das mais variadas. E as nossas relações são quebradas. E a primeira relação que é quebrada é a nossa relação com Deus, porque todo pecado é contra Deus, em primeiro lugar. Depois ela vai quebrando a nossa relação conosco mesmos. Conosco mesmo, a maneira como a gente se olha, a maneira como a gente se percebe e a maneira como a gente percebe o outro também é afetada. Tanto as nossas relações íntimas, interpessoais, quanto as relações com os outros. Tudo isso é afetado de forma profunda e humanamente irreversível pelo pecado. E não há nada no universo, não há nada na terra, não há dinheiro, não há poder, não há força que consiga reverter essa situação. E isso vai inquietando o nosso coração, porque depois da nossa relação quebrada com Deus, a nossa relação quebrada conosco mesmo, a nossa relação quebrada com o nosso próximo, a maneira de tratar, tudo muda por causa do pecado. Vamos nos afundando e a coisa vai ficando cada vez pior. E aí vem o medo, vem a culpa, porque essa inquietação, muitas das vezes, Satanás vem em nossa mente, vem em nosso coração e nos afasta cada vez mais, dizendo que nós não somos capazes, nós não somos dignos, Deus não ama, não nos ama, Deus não quer nada conosco, não há solução para nós, não há salvação para nós, não há jeito para nós. E com esse medo e com essa culpa, nós entramos num platô de frieza, de indiferença e de dureza. E nada mais nos toca.
ficamos insensíveis, vivemos um certo conforto no pecado. Mas como disse no começo, a maravilhosa graça de Deus e sua misericórdia vai nos inquietando, vai chamando a nossa atenção, vai nos perturbando, vai nos causando angústia, porque mesmo no conforto do pecado, mesmo nesse platô de frieza, indiferença, dureza e orgulho, nós não temos paz. O ser humano sem Deus não tem paz. Ele pode estar se dando muito bem na sua corrupção. Ele pode estar se dando muito bem, entre aspas, na sua vida de pecado. Parece que para ele não há punição. A gente vê muitos casos de corrupção. A gente tem acompanhado na história do nosso país uma corrupção estrutural, uma corrupção endêmica, uma corrupção que atinge não só as esferas de governo, mas toda a sociedade. Nós sabemos que isso vem do pecado. Mas veja, muitos desses homens envolvidos em grandes esquemas de corrupção, apesar de ter muito dinheiro, apesar de ter casas maravilhosas, e ter mansões, e de ter dinheiro enterrado, e de ter envolvido em lavagens de dinheiro, e de ser envolvidos em muitos esquemas que lhe trazem certa segurança, ainda assim eles não têm paz. Ainda assim eles não têm sossego. Isso é fruto da justiça de Deus, mas também é fruto de misericórdia e de graça, porque ali Deus está incomodando, Deus está chamando a atenção para eles e dizendo: há esperança para você. Porque tudo isso é irreversível, até que Jesus entra na nossa vida, até que Jesus entra no nosso ser e faz uma transformação tão tremenda, uma transformação tão profunda, que atinge todas as esferas. A nossa relação com Deus, a nossa relação conosco, a nossa relação com o nosso próximo, tudo vai sendo restaurado, porque Jesus morreu, se entregou por mim e por você. Há esperança. E tudo fica mais claro. Nós sabemos o que fazer, nós sabemos para onde ir, nós sabemos o que deixar, nós sabemos para onde correr. Como uma luz na escuridão, tudo é aberto diante de nós, e nós podemos agir, nós podemos avançar, nós podemos tirar as amarras, nós estamos sendo libertos pelo que Cristo fez por mim, pelo que Cristo fez por você. E isso aconteceu na vida de Zaqueu. O que nos leva à primeiríssima reflexão para o nosso coração nessa manhã. Não importa o seu passado ou o seu presente, em Jesus, a esperança para você. No verso 2, diz assim: havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Zaqueu tinha uma grande influência em Jericó. Jericó era uma cidade que havia muitos campos de bálsamo. Então, havia muita fortuna ali para ser taxada. Jericó também era uma rota de comércio. Então, as pessoas que trabalhavam para o governo romano ali enriqueciam muito. As pessoas que cobravam impostos ali enriqueciam muito. E é muito provável que Zaqueu estivera entre os amigos de Mateus quando Jesus o chama na colheitoria e Mateus dá aquele jantar, aquela recepção para Jesus. É muito provável que Zaqueu estivesse ali e ele tivesse começado a ouvir falar de Jesus. E eu creio que o coração dele já começa ali a ser transformado. Zaqueu era um homem odiado. Zaqueu era um pária da sociedade. Zaqueu era uma escória para o seu povo, para o povo judeu. Por dois motivos. Primeiro, por prestar serviço para Roma, o povo que dominava o povo de Deus. Então, era inadmissível, era impensável, era uma desonra, era uma vergonha, era uma afronta. Um judeu servindo a Roma e cobrando impostos do seu próprio povo. Então, ele era rechaçado. Ele era odiado. E não obstante a isso, o segundo motivo que leva o povo a odiar Zaqueu, a odiar os cobradores de impostos em geral, a tê-los como pecadores,
a tê-los como alguém que deve ser longe da graça, longe da misericórdia, longe do favor de Deus, era que muitos desses homens eram envolvidos em esquemas de corrupção e cobravam impostos além, cobravam a mais, tiravam para si, eram injustos, eram desonestos, acharcavam o povo, muitos deles usavam a força, a intimidação, para arrancar além do devido, além do cobrado, ao seu próprio povo. Então, o povo de Israel, o povo de Deus ali, tinha uma resistência aos publicanos, aqueles que trabalhavam para o governo romano. E esse homem, por mais que ele fosse alguém que não tivesse atenção do povo, que fosse rechaçado pelo povo, Deus estava trabalhando no seu coração. Deus não o rejeitou. Deus não o rechaçou. Deus estava o tempo todo trabalhando no coração de Zaqueu. E se Deus trabalhou o tempo todo no coração de Zaqueu, Ele trabalha o tempo todo no meu e no seu coração. Ele trabalha o tempo todo na vida daquele que você tem orado, na vida daquele que você tem evangelizado, não importando a vida de pecado que essa pessoa tem levado, não importando o quanto essa pessoa tem se desviado, o quanto essa pessoa tem virado as costas para Deus, o quanto essa pessoa, de forma orgulhosa, de forma escarnecedora até, tem se afastado e tem corrido dos propósitos de Deus, do chamado de Deus, tem corrido do amor de Deus, tem corrido da graça de Deus. Quantas pessoas você conhece assim? Por quantas pessoas eu e você temos orado e elas têm fugido, elas têm corrido do chamado de Deus? Há esperança para elas, como houve esperança para mim e para você, porque o Deus eterno não mudou. O Deus Todo-Poderoso que trabalhou na vida de Zaqueu é o mesmo Deus que trabalha no seu coração e no meu coração. Para aqueles que não o conhecem, se achegarem. E para aqueles que conhecem, estão endurecidos, serem amolecidos, serem constrangidos, serem trabalhados pelo Senhor. Há esperança para nós. Há esperança para mim e para você em Cristo Jesus. Há esperança de deixar o pecado. A força e a poder que o Espírito dá de interromper ciclos de pecado e de atitudes pecaminosas e daquilo que nos afasta de Deus, de impurezas que tem nos afastado do Senhor, que tem prejudicado nossos relacionamentos, nossa vida pessoal, em todas as áreas de nossa vida. Em Cristo, porque Ele morreu e ressuscitou, nós temos esperança. O segundo ponto, ao meu e ao seu coração nessa manhã, é que não existem barreiras a um coração quebrantado. Entende isso? Não existem barreiras a um coração quebrantado. Olha o que diz o próximo versículo que vamos ler. Ele queria ver quem era Jesus. Correu adiante e subiu numa figueira brava. Ele queria ver quem era Jesus. Uma vez que Zaqueu estava sendo trabalhado pelo próprio Deus no seu coração, tendo Jesus revelado no seu coração. Quando Jesus entra na cidade, Jesus está entrando em Jericó, Jesus está entrando em nossa vida. O Espírito já está trabalhando no seu coração. E vai chegar o dia que Ele vai abrir os seus olhos, como abriu os olhos de Zaqueu. Vai abrir os olhos do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Vai abrir os olhos daquela pessoa por quem você tem jejuado, orado e intercedido. E entendo, o Cristo ressurreto, revelado no coração, não há barreiras. Não há barreiras para um coração quebrantado. Zaqueu, quando fica sabendo que Jesus está entrando na cidade, ele quer ver Jesus. Ele quer ver quem é esse Jesus. Ele quer se aproximar. Ele quer conhecê-lo. A um coração quebrantado não há barreiras físicas, emocionais, psicológicas. Não há medo, não há presente, não há passado. Não existem limitações que possam nos impedir. Uma vez que Cristo foi revelado ao nosso coração, de nos achegarmos a Ele publicamente, e de segui-lo, e de buscá-lo, e de viver uma vida para a glória dEle. Não há nada, nada que nos impeça. Zaqueu era baixinho, era de pequena estatura, ele ficava pulando e tentando ver quem era Jesus, ele não conseguia, porque ele era baixo.
A sua limitação física não o impediu. Quantos param por aqui? Eu tenho uma limitação física, eu não posso servir a Deus. Eu não posso servir a Deus porque eu não enxergo bem, porque eu não ouço bem, porque eu não falo bem, porque eu não ando bem, porque eu não tenho nem esse talento, nem esse dom que eu considero importante, que na minha cabeça é importante, eu não tenho isso. Então eu não posso seguir a Jesus. Que as nossas limitações, que as barreiras que nós temos, não limitem a nossa busca. Não deixe que nada atrapalhe você de buscar o Cristo ressurreto. Não deixe que as suas limitações emocionais, psicológicas, físicas, espirituais, não deixe que isso vire uma barreira intransponível, ao ponto de você parar, ao ponto de você deixar, ao ponto de você retroceder. Eu poderia ir para casa, olha, eu sou muito baixo, eu não consigo ver Jesus, eu sou baixinho, eu nasci assim, e Deus me fez assim, então não tem jeito para mim. E quantos de nós tem esse pensamento e para por aqui? Zaqueu não para. Ele sobe a figueira, ele sobe a árvore, porque ele quer ver Jesus. Entende isso? Não há barreiras para quem quer ver o Cristo, porque o próprio Espírito nos capacita a vencer as nossas barreiras, as nossas limitações, as nossas debilidades. Não é um devaneio. Nós temos limitações. O texto é claro. Zaqueu tinha o seu problema lá, era baixinho, não podia subir, não podia ver Jesus. Grande era a multidão. Assim como nós temos as nossas barreiras para avançar no reino. Nós temos barreiras para nos achegar a Cristo, nós temos barreiras para trabalhar para o Senhor, temos muitas barreiras. Mas o mesmo Deus que nos chamou é o Deus que nos capacita. Muito antes de Jesus olhar para cima e chamar Zaqueu, Deus já estava chamando Zaqueu há muito tempo. E diga você, Deus está chamando você e a mim há muito tempo. Mesmo antes de nos convertermos, Deus está chamando o seu ente querido há muito tempo. Não desista de orar. Não desista de ensinar, de falar, de jejuar por Ele e de convidá-lo. Não deixe que as barreiras te impeçam. O que, irmãos, estamos dispostos a fazer? Quando a gente quer uma coisa, nada nos segura, certo? Vamos falar naturalmente, na vida natural. Vamos supor que Deus permitiu, tá? Acima de tudo, só Deus pode impedir. Mas permitindo Deus, nada nos segura. Quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente vai lá e faz. É ou não é? Quando a gente planeja, coloca na cabeça que vai fazer uma coisa, a gente vai lá e faz. Vão aparecer barreiras, vão aparecer dificuldades, vão aparecer limitações nossas e das circunstâncias, mas nós não desistiremos. Porque já colocamos na cabeça que nós vamos viajar, que nós vamos reformar a casa, que nós vamos comprar aquele item, que nós vamos fazer isto ou aquilo, e nada nos impede. E por quê? Que no reino de Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós vamos colocar barreiras e impedimentos para ir até Ele. Em intimidade, em busca, em renúncia, em santidade. A força não vem de nós, é do próprio Deus. E ele sobe naquela figueira, e ele vê Jesus. Jesus está se aproximando, ele sabe que Jesus vai passar por ali. E quando Jesus passa ali, Jesus olha para ele. Que coisa linda. No meio de uma multidão enorme, com muita coisa para fazer, o Senhor olha para um homem. E grande importância tinha esse homem, porque ele era chefe dos publicanos. Ele não era só um publicano, ele era chefe dos publicanos. Ou seja, a sua vida de pecado, a sua corrupção também afetava os seus subordinados. Provavelmente muitos seguiam o seu caminho. E se um homem desse entrega a sua vida a Cristo, se um homem desse é transformado numa nova criatura, a chance dos seus subordinados serem também, a chance da sua família ser também, é muito grande. O que você está disposto a fazer para se aproximar do Senhor? Que barreiras, que limitações têm atrapalhado você, a mim, de exercer o ministério, de exercer o chamado dele para a nossa vida? Para aqueles que não conhecem a Cristo, o chamado para a salvação. Para aqueles que já fazem parte da igreja de Cristo, um chamado para o serviço. Um chamado para se entregar de maneira mais efetiva, de maneira mais presente.
Quais são as barreiras? Quais são as limitações? O eunuco africano, o Etíope, viajou mais de 2.000 quilômetros até Jerusalém para adorar o Senhor. E às vezes nós, por pouca coisa, não oramos. Por poucas lutas, deixamos de ler a palavra. Às vezes, por um aborrecimento bobo do dia a dia, deixamos a comunhão. O que nos impede de nos aproximar do Senhor? O que nos leva para o terceiro ponto. Hoje pode ser o dia do maior milagre da sua vida, a salvação. Ele o chama pelo nome. Ele nos conhece e te conhece desde o ventre. Como ele chamou Adão, ele chamou também Caim, chamou Abraão, chamou Moisés. Ele também chama você nessa manhã. Chama a você que ainda não entregou sua vida ao Senhor. Chama a mim e a você que por algum motivo estamos distantes da comunhão com o Senhor. Estamos distantes de uma vida de intimidade, de comunhão profunda. Hoje pode ser o dia mais importante da vida de alguém. No capítulo 18, Jesus vai dizer que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Lembra? Lembra da passagem do jovem rico? Que o coração dele estava nas riquezas. E o discípulo vai dizer, então é impossível. Então quem pode ser salvo? Não há esperança. Não há jeito. E aí Jesus fala, é impossível aos homens. Porque o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto, vítima de uma doença incurável, que é o pecado. Para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Para Deus, para Cristo Jesus, nada, absolutamente e infinitamente nada é impossível. E aí o capítulo 19, e aí Lucas mostra pra gente um rico, um homem muito rico, com muitas riquezas, envolvido em esquemas de corrupção, um publicano, alguém odiado, alguém rechaçado pelo seu próprio povo, alguém que não há esperança. Lucas mostra Cristo operando o maior dos milagres, a salvação. Mais do que cura, mais do que curar o cego, o mudo, o paralítico, mais do que derramar bênçãos sobre essa terra, o que é maravilhoso, o Senhor quer salvar a tua alma. O Senhor quer abençoar aquela pessoa com a salvação, aquela pessoa que você ama e tem lutado e tem batalhado em oração por ela. Essa é a maior bênção. Não se conforme com isso. Não se conforme em que seu esposo, sua esposa, seu filho seja abençoado nessa terra. Não se conforme que ele seja livre e liberto, que ele seja livrado das dificuldades dessa vida, entende? Que ele seja livrado dos acidentes, dos perigos, que ele tenha uma boa carreira, que ele tenha um bom emprego, que ele seja uma pessoa estudada, no caso dos filhos e dos netos. Não se conforme com essas bênçãos. Lembre-se sempre que a maior bênção é a salvação da alma. A maior bênção é o nome escrito no livro da vida e do Cordeiro. A maior bênção é ter um relacionamento real com Deus. Isso só é possível por meio de Cristo. Hoje pode ser o dia. Ele olha para cima, Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar na sua casa. Hoje é o dia que você está ouvindo essa mensagem. O dia em que o Senhor tocou no seu coração para agir em alguma área da sua vida. Hoje é o dia. Não deixe para ouvir a mensagem à noite. Não deixe para quarta-feira. Não deixe para a próxima EBD. O que você aprendeu hoje, aplique hoje. Amém? Aquilo que o Espírito abriu os teus olhos hoje, não tarde em cumprir. Aquilo que o seu coração queimou para arrependimento, não demore a se arrepender e a mudar de atitude. É hoje. Hoje é o dia. Zaqueu desce depressa, desce alegre, com grande satisfação, regozijo, e vai receber Jesus na sua casa. E o que acontece? Tem uma turma que critica. E lá no final do texto, nós vamos ver a resposta que Jesus vai dar. Como que ele, um rabino, um santo, que se diz ser filho de Deus,
Que é o Deus encarnado, como João falou. Como pode ele comer com pecadores? Como pode ele se sentar com um publicano, um ladrão, um bandido da pior espécie que nos rouba? Ele vai dar resposta. Lá no final. Zaqueu alegre, leva Jesus até sua casa. E serve Jesus, e festeja, e celebra. Porque ele está sendo salvo. Zaqueu foi alcançado, Zaqueu está sendo transformado. E uma das evidências disso é que ele pega metade dos seus bens e divide com os pobres. Um homem rico, aparentemente avarento, corrupto, não tem mais as suas esperanças na riqueza, não tem mais as suas esperanças no seu braço, na sua força, na sua influência. Ele abandona a vergonha, ele abandona o orgulho. Onde já se viu um chefe de publicanos como um garoto, como um menino, subindo numa árvore? Nada disso importa. Ele foi encontrado por Jesus. Ele foi encontrado por Deus. E quando você é encontrado por Deus, nada mais importa. O medo não importa, a limitação não importa, o passado não importa, o presente não importa, a reputação não importa, o currículo não importa. Você foi encontrado por Jesus. Ele chamou você. Celebre, se alegre, festeje, receba na sua vida, de fato que Ele seja o Senhor da nossa vida todos os dias. E Ele, além de dar a metade dos seus bens, Ele vai restituir, irmãos, muitas vezes mais. Muitas vezes mais. A lei de Moisés exigia que quando você causasse um dano a alguém, você tinha que reparar o dano, mais 1/5, 20%. Zaqueu faz muito além do que a lei exige. Entende isso? Zaqueu faz muito mais do que a lei exige. Ele não só repara o dano, mas ele restitui, repara muitas vezes mais o dano que ele tinha causado. Homens e mulheres transformados por Cristo Jesus, não fazem conta da bondade, não fazem conta do serviço, não fazem conta da adoração. Homens e mulheres transformados, quando possível, reparam seus erros. O Senhor falou com a gente isso semana passada, lembra? Lembra que o pastor comentou sobre reparação? Que a gente precisa fazer reparação com nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso esposo. Que a gente precisa reparar o dano que nós causamos. Eu fiquei me lembrando de Mariana, fiquei me lembrando de Brumadinho, fiquei me lembrando das cotas das universidades. A gente conversava sobre isso. Que eu era contra a cota. Que a pessoa vença pelo seu esforço. Cada um estude, se prepare, todo mundo passa dificuldade e vamos embora. Depois eu comecei a observar que o que a escravidão causou, o dano que a escravidão causou, os danos sociais e econômicos que a escravidão causou à população negra, foi algo descomunal, foi algo muito profundo. E a cota, ela não repara totalmente, não vai reparar. Mas é uma sinalização, mas é um começo, mas é uma tentativa. Será que alguém consegue recuperar Brumadinho, Mariana? Será que alguém consegue recuperar os danos que foram causados ao meio ambiente, à sociedade, as vidas perdidas? É muito difícil, não é possível voltar a ser o que era antes. Mas a indenização, mas a reparação possível é necessária. É prova de arrependimento. É prova de mudança de atitude. E Zaqueu faz isso. Ele não apenas devolve o que roubou, mas ele restitui, ele repara a quem ele lesou. E mais uma vez o Senhor Jesus toca nesse ponto o nosso coração. Pense nisso. Porque Deus repete o que o pastor falou e agora a mesma outra mensagem falando da mesma situação. O quanto eu e você precisamos pensar nos danos que nós causamos, as pessoas que estão próximas a nós, e agora enxergando, e agora ouvindo, e agora entendendo, com a mente iluminada, nós precisamos reparar. Não só não fazer mais, mas reparar no que for possível fazer. Não é só um pedido de perdão, mas uma reparação. Algo que marque afetivamente, algo que abra uma janela diferente para uma nova perspectiva.
E olha o que diz Gálatas 3:7. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Olha o que diz o versículo 10. Nós estamos chegando ao final. Olha o que diz o verso 10. Olha a resposta que Jesus vai dar para a turma que criticou a ele por estar comendo com um publicano. Agora convertido ao Senhor. Agora um novo homem, uma nova criatura, uma nova história, uma nova vida. Olha o que Jesus diz no versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu era filho de Abraão, não pela sua genealogia. Zaqueu era filho de Abraão, foi filho de Abraão, porque ele colocou a sua fé, a sua esperança em Deus. Eu e você somos filhos de Abraão pela fé, porque assim como Abraão se apoiou, creu e confiou em Deus, nós assim fazemos. Em Cristo nos apoiamos, de Cristo nós dependemos e por Cristo somos justificados. Não há condenação para nós, não há dívida para nós. Somos filhos de Abraão pela fé, porque assim como Abraão creu, nós também cremos. Cremos no Filho de Deus. As 3 parábolas estão aqui. Não sei se os irmãos observaram que no capítulo 15, um pouco antes aqui da história de Zaqueu, tem a parábola da ovelha, da dracma e do filho perdidos. Está aqui. A ovelha, a dracma e o filho, representados por Zaqueu. Alguém que estava perdido, sem esperança, sem perspectiva, mas tinha uma inquietação no seu coração, tinha uma inquietação, aquilo não estava certo, aquilo não estava bom, essa riqueza não é lícita, essa vida não é boa, tem alguma coisa errada, assim como muitos estão. Não importa o tempo, não importa o pecado, a condição física, a condição social ou de gênero, Jesus veio buscar e salvar o perdido. Ele não está se importando com isso. Ele não está se importando com a nossa condição, com o nosso pecado, o nosso passado. Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele veio buscar você que nos escuta nessa manhã. Você que já ouviu falar de Jesus e o seu coração ardeu e tem ardido. Você que está inquieto e angustiado, escravizado a uma vida de pecado. Hoje convém a Ele, convém a Jesus Cristo, convém ao Espírito Santo pousar na sua casa, pousar na sua vida. A você que tem vivido uma vida longe do Senhor, a nós, nas nossas debilidades, nos afastando do Senhor. Hoje, dessa manhã, é um convite para mim e para você. Desce depressa. Abandone as suas inquietações, tristezas, limitações, seja elas quais forem. Porque eu quero estar com você. Eu quero estar com você. O Deus Todo-Poderoso quer habitar com você. Quer ter mais comunhão com você. Quer revelar coisas para você. Quer revelar os propósitos dele para você. Quer revelar os sonhos e planos. E quer revelar os sonhos dele para a Alvorada. Os sonhos dele para essa igreja. Os sonhos dele para a sua família. E você que nos ouve e entendeu e o coração ardeu, é com você que vai começar. Você será o canal, a coluna de Deus para começar uma grande obra. Que o Senhor continue falando no nosso coração. Vamos ouvir uma canção, vamos louvar o Senhor. Eu estou aqui pra te perguntar: o
que meu coração precisa saber. As palavras são difíceis de sair, mas eu vou tentar. Eu não posso mais viver assim. Há um grito preso dentro de mim, um desespero em minha alma que indaga. Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Você pode habitar num coração tão duro e frio como o meu. Será que ainda pode olhar através dos meus olhos que tantas vezes se desviaram? Será que ainda pode falar através dos meus lábios mentirosos? Será que ainda pode tocar com essas minhas mãos que já fizeram tanto mal? Tem misericórdia de mim, porque eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim, eu confio no teu grande e doce amor. Sim, tem misericórdia de mim, porque eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim. O mal que eu não quero, esse eu faço, e o pecado está sempre em minha porta. Pecar é o que eu faço de melhor, mas eu não quero mais ser assim. Então clamo do fundo do abismo da minha existência: Jesus, me ajuda e tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Tem misericórdia de mim. Ele tem misericórdia de nós. E nessa manhã Ele nos convida ao arrependimento. Ele nos convida a uma vida de mais compromisso com Ele. Uma vida de entrega real. Mais do que atos religiosos, mas atos com sentido de alguém que foi encontrado por Cristo, foi transformado por Cristo. Vamos orar. Senhor, diante de Ti está o nosso coração. Tem misericórdia de nós, porque nós somos pecadores. Mas pecadores, ó Deus, arrependidos. Mas pecadores, ó Deus, que têm ouvido a Tua voz, que têm sido, ó Deus, constrangidos pelo Teu Espírito, têm sido tocados pelo Senhor, e não é de hoje. O Senhor nos conhece desde o ventre. O Senhor nos conhece antes da fundação do mundo. Por isso, Deus, nessa